Imagine você entrar em uma caverna submersa, localizada em um dos lugares mais paradisíacos do planeta, sabendo que qualquer erro pode significar morte instantânea. Foi exatamente esse o cenário enfrentado pelos mergulhadores finlandeses durante a missão de resgate que chocou o mundo inteiro nas Maldivas. Tudo começou quando um grupo de mergulhadores italianos, formado por Muriel Odenino, Federico Gualtieri, Mônica Montefalcone, Gianluca Benedetti e Giorgia Somacal, decidiu explorar uma região extremamente perigosa, próxima ao atol Vaavu, nas Maldivas. O local era conhecido entre mergulhadores técnicos por possuir cavernas submarinas profundas, passagens estreitas e áreas praticamente sem visibilidade. Mesmo sendo um ambiente fascinante para exploradores experientes, especialistas afirmam que mergulho em cavernas está entre as modalidades mais perigosas do planeta. Porque, diferente do mergulho comum, dentro de uma caverna não existe saída rápida. Se algo der errado, o mergulhador pode ficar preso, e as possibilidades de sobrevivências durante o período em que ficarem à espera de uma equipe de resgate chegar a tempo para socorrê-los são extremamente difíceis. Segundo informações divulgadas por todos os veículos de imprensa local e internacional, o grupo de mergulhadores desceram dezenas de metros abaixo da superfície. A profundidade extrema aumentava drasticamente os riscos físicos e psicológicos. Quanto maior a profundidade, maior também a pressão sobre o corpo humano. E dentro de uma caverna submersa, a margem para erro praticamente desaparece. Ou seja, não pode haver possibilidade alguma para erro, pois nessas profundezas, a comunicação com uma equipe externa para solicitando socorro pode ser muito difícil, e mesmo que seja possível, a equipe pode não chegar a tempo. As investigações apontaram que as condições dentro da caverna eram extremamente difíceis. A água escura reduzia drasticamente a visibilidade. Em alguns trechos, praticamente não era possível enxergar nada. Os corredores estreitos no fundo da caverna dificultavam os movimentos, e o esforço físico aumentava rapidamente o consumo de oxigênio. Foi então que algo começou a dar errado. Depois de um determinado período, os mergulhadores não retornaram para a superfície. O silêncio começou a preocupar as equipes na embarcação. Pouco tempo depois, a tensão tomou conta do local. As buscas começaram imediatamente. Mergulhadores locais tentaram entrar no sistema de cavernas, mas rapidamente perceberam que estavam diante de uma operação extremamente perigosa. O ambiente era considerado hostil, até mesmo para profissionais experientes. A notícia rapidamente ganhou repercussão internacional. Grandes veículos de imprensa começaram a acompanhar o caso em tempo real. As autoridades das Maldivas classificaram aquela missão como uma das operações subaquáticas mais difíceis já enfrentadas pelo país. Foi então que especialistas finlandeses em mergulho técnico foram acionados. Esses profissionais eram considerados referência internacional em operações extremas dentro de cavernas profundas e ambientes com baixa visibilidade. Poucas pessoas no mundo possuem preparo suficiente para atuar em situações assim. Quando chegaram às Maldivas, a situação já era considerada crítica. As equipes começaram imediatamente a estudar mapas da caverna, profundidade, correntes marítimas e possíveis rotas internas. O objetivo era localizar os mergulhadores desaparecidos e entender exatamente o que havia acontecido naquele ambiente mortal. Mas conforme os especialistas analisavam o cenário, uma conclusão começou a preocupar todos os envolvidos. A própria estrutura da caverna poderia ter se transformado em uma armadilha fatal. Especialistas explicaram que cavernas submarinas podem provocar desorientação total. Pequenas partículas no fundo da água podem ser levantadas facilmente, criando o chamado blackout subaquático, quando a visibilidade desaparece completamente. Imagine estar a dezenas de metros abaixo da superfície, sem conseguir enxergar nada, tentando encontrar uma saída em um labirinto de pedra submerso.
É nesse momento que o pânico começa. E no mergulho técnico, o pânico pode matar em segundos. As investigações também apontaram outros fatores extremamente perigosos. O esforço físico dentro da caverna acelerava o consumo de oxigênio. Além disso, a profundidade extrema aumentava o risco de narcose por nitrogênio, condição que pode causar confusão mental, dificuldade de raciocínio e perda de percepção. Ou seja, dentro daquela caverna, os mergulhadores estavam enfrentando múltiplos perigos ao mesmo tempo: escuridão, profundidade extrema, desorientação, pressão psicológica, consumo acelerado de oxigênio, passagens estreitas. Os especialistas finlandeses então iniciaram uma das operações de resgate mais perigosas já realizadas naquela região das Maldivas. Os mergulhadores precisavam avançar por corredores extremamente apertados, carregando equipamentos pesados, cilindros de oxigênio e iluminação especial. Em alguns pontos da caverna, o espaço era tão reduzido que os mergulhadores precisavam remover parte dos equipamentos para conseguir atravessar determinadas áreas. Cada mergulho representava risco de morte. Mesmo assim, os especialistas continuaram avançando. A missão exigia controle emocional absoluto, porque qualquer sinal de pânico poderia ser fatal. As equipes precisavam controlar respiração, tempo, profundidade e consumo de oxigênio enquanto avançavam lentamente pela escuridão. Depois de horas de operação intensa, os mergulhadores finalmente conseguiram localizar os corpos dentro da caverna em profundidades ainda maiores do que se imaginava inicialmente. As autoridades afirmaram que a missão exigiu planejamento extremo, técnicas avançadas de mergulho técnico e coragem absoluta dos profissionais envolvidos. O caso rapidamente se transformou em símbolo dos perigos escondidos por trás do mergulho extremo em cavernas submarinas. Especialistas afirmaram que ambientes fechados debaixo d'água estão entre os locais mais perigosos do planeta para exploração humana. Isso porque qualquer erro pode se transformar em uma situação sem saída. A tragédia nas Maldivas deixou uma mensagem extremamente forte para o mundo. A natureza pode ser linda, mas também pode ser mortal. E mesmo pessoas treinadas, experientes e preparadas podem se tornar vulneráveis diante de ambientes extremos como aquele. As imagens das buscas e das operações de resgate chocaram milhares de pessoas ao redor do planeta. E a coragem dos mergulhadores finlandeses também chamou a atenção internacionalmente. Eles sabiam dos riscos. Mesmo assim, entraram na caverna. Talvez seja exatamente isso que transforma essa história em algo tão impressionante. Porque poucas pessoas no mundo teriam coragem de fazer o mesmo. Agora eu quero saber sua opinião. Você teria coragem de entrar em uma caverna submersa para tentar salvar outras pessoas, sabendo de todos esses riscos? Comente aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais, sobrevivência extrema, tragédias, mistérios e acontecimentos impressionantes que chocaram o mundo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações.